Bom dia a todos. Salve, Levi. Como vai o senhor? Tudo bem? Você veio acompanhado de tanta gente boa. Alegria te ver aqui, presença ilustre. Gente, bom dia a todos. É uma alegria poder encontrá-los, chegando na manhã desta quinta-feira, para uma jornada de 2 dias, que eu espero que seja muito proveitosa, nesse movimento que temos feito na nossa caminhada pela Bahia, com o objetivo de conversar com as pessoas. Antes de tudo, ouvir as principais demandas da região, ver de perto os problemas, discutir as dificuldades e, é claro, refletir sobre o futuro. Buscar caminhos que possam dar ainda maior força e projeção para o futuro da região. Temos feito isso em todo o nosso estado e essa caminhada tem sido extremamente enriquecedora, não só para mim e para minha equipe, mas certamente para a construção de um projeto consistente para o futuro do nosso estado. A gente tem fomentado esse debate, tem estimulado esse trabalho que, na verdade, apresenta grande potencial que a Bahia tem e ainda não é explorado. Eu tenho dito sempre que ter uma visão de futuro para o estado da Bahia é entender a vocação de cada região, é entender o seu potencial e desenhar uma estratégia com visão de médio e longo prazo que permita o impulsionamento econômico da Bahia a partir da força que precisa ser dada a cada região do nosso estado. Eu pretendo, nesses 2 dias, explorar ao máximo uma visão completa, claro, com esse olhar da perspectiva econômica, esse olhar do que pode ser feito para a gente ampliar a geração de emprego, para a gente ampliar as oportunidades de trabalho, para a gente trazer efetivamente um olhar de uma região mais forte, mais que permita, a partir de investimentos públicos, que permita, a partir da mobilização de investimentos privados, o seu desenvolvimento, mas também discutir questões que inquietam as pessoas. A exemplo, e nós sabemos, eu tenho conversado com prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e lideranças de toda a região, da questão de serviços públicos. Nós temos aqui na região um anseio muito grande em relação à ampliação do serviço médico hospitalar. A gente sabe o quanto a região desejaria ter um hospital regional, hospital que precisa estar sediado em Valença e ser um hospital que atenda a toda a população do Baixo Sul. Hoje, a regulação inexplicavelmente é feita para o município de Itabuna. Então, as pessoas são obrigadas a se deslocar tantos quilômetros para ter acesso a um internamento hospitalar na cidade de Itabuna. Muitos, inclusive, questionam por que Santo Antônio de Jesus.
uma cidade muito mais próxima, não é a referência. Só que a solução não é essa, a solução é a construção de um hospital regional em Valença que possa atender a toda a região, acabando de uma vez por todas com esse drama do deslocamento de dezenas, no caso de Itabuna, de mais de uma centena de quilômetros, para que as pessoas possam ter acesso ao tratamento médico, possam ter acesso ao internamento hospitalar, possam ter o cuidado com a sua vida. A gente, ao longo desses 2 dias, vai ter a oportunidade de falar sobre saúde, sobre segurança pública, os problemas vividos hoje pela Bahia, e não é diferente aqui na região, em relação à violência, e que tipo de postura a gente espera dos nossos governantes, do futuro da Bahia, para o combate à criminalidade, para o enfrentamento aos problemas da violência. Vamos ter a oportunidade de falar de educação. Infelizmente, quando a gente olha a nota dos alunos da região, da rede pública, ela está muito abaixo, como aliás, em quase toda a Bahia, está muito abaixo da média nacional e do desejado em termos de qualidade da educação. Vamos discutir o que é que pode ser feito, quais são as perspectivas olhando para o futuro, para virar esse jogo, para a Bahia deixar de ser o último lugar em qualidade de ensino do país e se tornar a primeira. A gente quer uma Bahia que lidere, que dê os bons exemplos, que seja o estado palco dos grandes investimentos do Brasil, que possa canalizar investimentos privados, gerando empregos, oferecendo ao mesmo tempo qualidade de vida às pessoas e acesso a serviços públicos de qualidade, como citamos aqui, sobretudo educação e saúde, mas também com esse olhar muito cuidadoso e atencioso para a questão da segurança pública. Então, eu queria agradecer a todos, a todas as lideranças que nos recebem hoje aqui. O dia inteiro vai ser dedicado a uma programação em Valença. Amanhã nós iremos a Taperoá, a Nilo Peçanha e a Ituberá, e assim completaremos essa visão do Baixo Sul, mas também vamos conversar com lideranças de muitas outras cidades que virão para cá e que vão nos acompanhar nessa jornada. Repito, com o objetivo maior de ouvir e de colher os anseios, as expectativas, viver um pouco dos sonhos, para quem sabe no futuro poder dar a nossa contribuição e transformá-los em realidade. Dito isso, eu queria me colocar à disposição para responder a eventuais perguntas que vocês queiram nos dirigir. Fiquem à vontade. Bom dia, Cláudio Cacau, da Valença, da Etimais FM Web. O senhor já citou segurança, saúde, e o que, uma vez sendo eleito governador do estado, sobre o turismo, já que a nossa cidade é extremamente, e a nossa região turística, e dentre todas as cidades aqui da nossa costa do Dendê, Cairu é a única que se destaca nesse segmento. Uma vez como governador, qual o seu segmento nesse sentido do turismo? Muito boa pergunta, e aliás isso faz parte de um dos eixos da nossa programação aqui nesses 2 dias. Eu falei no início da minha fala aqui sobre a vocação econômica da região, e sem dúvida o turismo é uma das principais, quem sabe até projetando o futuro pode ser a mais importante. O turismo é altamente empregador. Eu trago o exemplo de quem viveu isso em nossa capital, na cidade de Salvador. Quando nós chegamos à Prefeitura de Salvador em 2013, Salvador, infelizmente, tinha perdido a credibilidade nacional e deixou de ser um dos destinos mais importantes do Brasil. Nós tivemos que fazer um trabalho muito sério, um trabalho de mexer na base, um trabalho com uma visão de médio e longo prazo. Aliás, eu só acredito num trabalho forte no turismo com a visão de médio e longo prazo. Primeiro tem que ter planejamento, tem que ter plano. Não adianta querer fazer no improviso, não adianta ações individuais ou isoladas. E aí eu posso citar algumas coisas. Você falou a força de Cairu, aqui meu abraço carinhoso ao nosso prefeito que nos recepciona aqui, querido amigo Delcio. Então,
Morro de São Paulo hoje é o terceiro destino mais visitado, mais procurado de todo o estado da Bahia, certo? Mas, quando você olha, nesses últimos anos, qual foi o grande investimento feito pelo Estado? Qual é a grande ação realizada pelos nossos governantes, que ajudou a dar maior impulsionamento no turismo, mesmo de Morro de São Paulo, que já é o terceiro destino da Bahia? A gente não vai encontrar nada significativo. Aliás, nós estamos aqui no aeroporto de Valença, não há melhor lugar talvez para começar a abordar esse assunto do que aqui no aeroporto. Um aeroporto subutilizado. Nós sabemos que, primeiro, é preciso ter uma visão de integração regional, porque não é apenas Caiuru. Caiuru é, sem dúvida, tá certo? Talvez hoje o principal palco turístico da região, principal elemento de atração turística pela força de morro na região, mas é possível ter uma visão muito mais completa e integrada. Nós sabemos que hoje, pós-pandemia, há uma tendência cada vez maior de procura pelo turismo ligado à natureza, pelo turismo ligado a uma vida mais saudável. As famílias estão demandando isso. E nós precisamos aproveitar todo esse potencial da região. Primeiro, com um plano específico de turismo para a Costa do Dendê, para o Baixo Sul. É a primeira coisa. Segunda coisa, trabalhar o desenvolvimento de produtos. Morro de São Paulo já é um produto consolidado, mas nós podemos ter vários outros produtos importantes na região, que componham um roteiro e que permitam que outros municípios da região também sejam receptores de visitantes do Brasil e do mundo. Para isso, é inevitável pensar em integração. Apesar da proximidade da região com a capital, com a cidade de Salvador, ainda assim é possível, e aí eu falei aqui na dinamização do aeroporto de Valença, criar meios para facilitar ainda mais o acesso. Existem questões de infraestrutura nas cidades que vão precisar ser enfrentadas, sem o que você não tem capacidade de receber tantas pessoas. Existem, como eu lhe falei, produtos para serem desenvolvidos. Aqui em Valença, nós vamos ao Guaibim. Há quanto tempo há uma expectativa, por exemplo, de se fazer uma obra de urbanização da orla do Guaibim? Eu estou dando um exemplo, dentre tantos outros que poderíamos falar. A recuperação da estrada até o Pratigi. Então, quando a gente olha no campo da infraestrutura, é claro que não dá para você fazer tudo de uma vez só e pensar tudo de uma vez só, mas existem várias ações que, se coordenadas dentro de um plano e com uma visão estratégica de médio e longo prazo, é possível fazer com que a região tenha esse potencial muito mais explorado. Aliás, está aqui o grande exemplo dessa nossa caminhada pela Bahia. É vir, ver de perto, ouvir e sair daqui com uma bagagem de informações e consolidando algumas ideias que no futuro serão decisivas para um plano estratégico de impulsionamento econômico do Estado. Promoção. Hoje, o Estado faz muito pouca promoção. É que, no caso de Morro, nós já temos um destino, como eu disse, consolidado, conhecido internacionalmente. Mas outros destinos, se bem trabalhados os produtos e se a eles nós agregarmos promoção, divulgação, projeção, isso pode ampliar muito os horizontes da região. Então, eu vejo aqui no potencial turístico, no trabalho, dessa grande indústria que é empregadora, que é agregadora de renda, que sofreu muito com a pandemia, mas que está voltando, e que está voltando com uma outra cara, que nos beneficia, que nos ajuda, só que ou vai ter visão estratégica, ou vai ter liderança, criatividade e arrojo para fazer, e é claro, um trabalho integrado, em diálogo com as forças produtivas locais,
porque não adianta você chegar com um prato feito, é preciso trabalhar da base para cima, e aí, honestamente, eu me sinto muito à vontade para discutir tudo isso aqui na região, porque lá em Salvador, durante 8 anos, nós mudamos a cara da cidade e nós enxergamos o turismo como essa mola geradora de desenvolvimento econômico e de geração de emprego. Bom dia, meu nome é Tássio Lima, estou pela TV Costa do Dendê, a TV aqui da região. Seja bem-vindo sempre aqui, Neto, presidente nacional do Democratas. Eu quero fazer algumas perguntas aqui, bem rápidas, mas acho que é importante a gente falar sobre isso também. Recentemente surgiu a notícia da fusão do DEM com o PSL, né? E essa fusão vai tornar o partido, um partido novo, com a maior bancada a nível nacional. Essa fusão, ela torna realmente viável a terceira via no Brasil, evitando essa polarização de esquerda, direita, juntando a sua experiência, competência, né? Como a própria Salvador já testificou como o melhor prefeito, e o próprio Brasil também como o melhor prefeito do Brasil. Bom, vamos lá. Em relação à fusão, a gente passou aí os últimos 2 meses num processo inicialmente interno, depois ele começou a se tornar público, de discussão dos 2 partidos, Democratas e PSL. Eu comentava agora no avião com o governador Paulo Souto, que é um homem bastante experiente, com o ex-prefeito Zé Ronaldo, ambos que me acompanham aqui nessa programação. Eu comentava com eles o quão é complexo um processo como esse. Aliás, na história recente do Brasil não há nenhuma lembrança ou referência de 2 partidos do tamanho do Democratas e do PSL que tenham conseguido concretizar um processo de fusão. Para isso é preciso ter muito desprendimento, e eu, em especial, dediquei boa parte das horas dos meus dias, dos dias das minhas semanas e das semanas dos 2 últimos meses para tentar costurar esse entendimento. Chegou agora, exatamente ontem, eu estava em Brasília, encerramos às 3 horas da tarde de ontem o último entendimento, a última rodada de conversas entre Democratas e PSL. Já se tornou público, eu quero confirmar, o novo partido, ele vai nascer a partir do dia 6 de outubro, portanto, da próxima semana. Nós vamos estar realizando um evento conjunto na quarta-feira da semana que vem, em Brasília, para oficializar a fusão. Será uma convenção dos 2 partidos, aprovando essa fusão. Nós chegamos à conclusão do nome, o partido se chamará União Brasil, e aí eu vou responder exatamente a sua pergunta, porque nós conversamos muito sobre o nome do partido. Como vamos chamar esse novo partido? E se a ideia é ter um novo partido, é exatamente para trazer uma nova mensagem para o país. E o que é que a gente enxerga hoje? A gente enxerga hoje que a grande maioria dos brasileiros, aqueles que não se identificam necessariamente com um quadro de polarização, aqueles que estão mais preocupados com o governo de resultado, com políticos que trabalhem, que falem a verdade, que tenham compromisso com a palavra, essas pessoas hoje querem união. Essas pessoas hoje, elas querem que a gente deixe de lado as brigas, o tensionamento, o radicalismo, os extremos. Elas querem união. União com respeito às diferentes formas de pensar, união com respeito às diferentes ideologias, união com respeito aos diferentes pensamentos, mas união. E é o que a gente pretende trazer como principal mensagem: um país unido, um país que dê as mãos. E é claro que nesse contexto, o propósito principal do novo partido é ter candidato próprio a presidente da República. Isso vai ser possível? Nós não sabemos, não temos bola de cristal.
Não vou ficar aqui propagandeando uma coisa que a gente sabe que ainda vai ter muito tempo pela frente, muita coisa para acontecer até a eleição do ano que vem. Porém, o objetivo é esse. O propósito principal é o de tentar construir uma nova alternativa de nome e oferecer para o país como um possível futuro candidato a presidente da República. Nós pretendemos ser o maior partido do Brasil, não porque teremos o maior fundo eleitoral, o maior tempo de televisão, não é isso. Nós pretendemos ser o maior partido do país porque a gente enxerga que há uma janela de oportunidades aberta para avançar com projetos consistentes e vitoriosos nos estados. Então nós queremos ter mais de 10 candidatos a governador em todo o Brasil, em estados importantes e estratégicos. Nós queremos trabalhar para fazer a maior bancada na Câmara dos Deputados, uma das maiores bancadas no Senado Federal, e o desejo é esse, de ter uma candidatura própria a presidente. O fato é que o Senado Federal, na semana passada, acabou com as coligações proporcionais, e nós vamos enfrentar, ano que vem, a primeira eleição de tantos anos sem coligação proporcional para deputados. Então, nós estamos nos antecipando a um movimento que eu defendo que aconteça, lutei para acontecer, e que a soma do fim das coligações proporcionais e da ampliação da cláusula de barreira vai acabar resultando que é a diminuição do número de partidos. Não existe. É claro, nós defendemos o pluripartidarismo, mas um país com quase 40 partidos, pelo amor de Deus. Então, a gente está saindo na frente e, na minha opinião, dando um grande passo para, de fato, construirmos o maior partido desse país. Muito boa tarde a todos os presentes. Eu sou o estudante de jornalismo Marcos Vinícius. Quero agradecer as lideranças da região por ter sido ponte para trazer um nobre político como o senhor, que tem um exemplo desde os 18 anos na vida pública. Quero aqui fazer uma pergunta para o mesmo. Qual será, no quesito segurança pública, qual será o seu diferencial para a sociedade no interior? Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu tenho falado muito sobre o tema segurança pública. A Bahia hoje é campeã nacional no número de homicídios no Brasil. De 2020 para 2021, houve uma queda no número de homicídios em nosso país. Muitos estados avançaram. A Bahia regrediu ainda mais. Na Bahia, aumentou o número de homicídios. Hoje, o nosso estado é responsável, somente ele, por 14% do número total de homicídios de todo o país. Todo o país. Somos o primeiro lugar desde 2017. É um indicador vergonhoso. Absolutamente vergonhoso. Eu, inclusive, tenho feito a apresentação de um contraste que, pelo menos a mim como cidadão, me entristece. Nós somos campeões de homicídio e último lugar na educação. Temos a rede pública estadual de todo o país no ensino médio com a pior avaliação. Éramos para ser primeiros em educação e último em violência, em homicídios. Somos o primeiro em homicídios e o último em educação. É uma inversão absoluta de valores, o que mostra que é preciso ter foco e prioridade. No caso específico da segurança pública, que foi a sua pergunta, as pessoas que moram nas grandes cidades, eu não estou falando de morar na capital, não. Isso vale para Valença, isso vale para Santo Antônio de Jesus, isso vale para Gandu, isso vale para Itabuna, falando aqui um pouco, né, da região. As pessoas hoje que moram nas grandes cidades vivem aflitas. Existem bairros, existem becos onde a polícia não consegue entrar.
porque ali está tudo dominado pelas facções criminosas. Tudo dominado. Em alguns lugares, o aparelhamento das facções criminosas, ele é maior do que da própria polícia. Não é por outro motivo que a gente tem visto o número de policiais sendo assassinados, ou mesmo sendo vítimas de bala, de agressão. Então, essa é a realidade hoje. A gente vê nas grandes cidades, todo dia, pode abrir o jornal, pode entrar na internet, pode ouvir a rádio, você vai ver, todo dia são assaltos, estourando caixa eletrônico de banco, assaltos a prédios. Em Salvador isso se tornou agora uma prática recorrente. E aí quando você vai para o interior, para as cidades pequenas e médias, você conversa com o prefeito, conversa com as lideranças, tem município com um policial para dar conta do município todo, da sede e da zona rural. Um policial. Muitos municípios com um ou dois policiais. Como é que um policial ou dois policiais vão dar conta de fazer a segurança da cidade inteira, cobrindo a sede e a zona rural? É impossível, então não tem segurança. Não tem segurança. Está fazendo de conta que tem segurança. Eu não quero aqui falar pelos prefeitos, mas o depoimento que eu tenho ouvido de muitos prefeitos é que a delegacia, quando tem, só funciona porque o prefeito ajuda a bancar a conta. Senão não funcionava. Aí o que é que a gente vê? A gente começa a ver. Primeiro, o governador, na minha opinião, ele muitas vezes se ausenta desse debate. Eu não estou aqui para criticar tudo. Eu acho que existem coisas nesses 15 anos de governo do PT que são positivas. Nós não vamos deixar de reconhecer isso. Não vou chegar aqui e dizer, temos o pior governador do Brasil, o pior governo do Brasil. Eu não vou fazer isso. Eu sou uma pessoa que tem honestidade intelectual. Agora, no item segurança pública, o governador, na maioria das vezes, se ausenta. Porque ele sabe que é um tema espinhoso, que traz desgaste, e simplesmente ele evita tratar do assunto. Aí delega. Quando você vem e vai ouvir o secretário de Segurança Pública, me perdoe, com todo o respeito que eu tenho ao secretário, apesar de não conhecê-lo, mas tem uma trajetória no judiciário, é um desastre. A solução dele é defender a legalização das drogas. Eu sou contra isso, radicalmente contra isso. O caminho não é esse. Então, se você me perguntar o que é que pode mudar, antes de tudo e acima de qualquer outra coisa, a Bahia precisa de um governador que encare o problema de verdade, que chame para si a responsabilidade, que não se esquive de enfrentar o assunto. É isso que nós precisamos antes de qualquer coisa. Uma postura diferente do governador, da principal autoridade do Estado. O que não vimos no item segurança pública nesses quase 16 anos de governo do PT. Nos dois governos de Jacques Wagner e agora nos dois governos de Rui Costa, as coisas só pioraram. E a postura de ambos no item segurança pública foi de manter distância e de procurar culpados e desculpas. Eu, e quem me conhece sabe, e assim procedi durante 8 anos como prefeito de Salvador, não sou homem de ficar procurando culpados nem desculpas. Sou homem de encarar o problema e de lutar para produzir a solução. E é isso que eu acho que está faltando na segurança pública. Eu vejo, por exemplo, o estado de Goiás, com o governador do Democratas, do meu partido, Ronaldo Caiado, conseguindo resultados muito positivos. E se você me perguntar o que é que mudou em Goiás, a postura do governador. Se a postura do governador for de entrar no problema, o resto
vem junto. Investimento nas polícias, valorização dos policiais, fundamental, dar condição aos policiais para trabalhar de fato, condições materiais e condições de apoio social e político, trazer o que há de mais moderno em tecnologia, fazer um trabalho coordenado, encarar e enfrentar os bandidos. É isso que está faltando. Então, acima de tudo, tem a ver com a postura do governador. Se o governador quiser entrar no problema, tiver coragem, claro, vai ter momento de desgaste. Vai ter momento que o governador vai estar numa situação de ser cobrado. Mas eu prefiro encarar o desgaste e a cobrança, mas estar dentro do problema, tentando buscar solução, do que me manter distante, como a gente viu nesses 4 governos do PT. Ok, gente, eu queria agradecer a todos. Vamos seguir agora na nossa jornada. Doutor Paulo Souto, alguma orientação? Não? Eu vejo aqui o governador do meu lado, tem alguma orientação. Mas eu podia fazer uma pergunta, já para o senhor presidente? Pode ser. O senhor vem há um ano liderando as pesquisas que é para o governo do Estado. Em 2018, o senhor foi candidato a governador, foi candidato e depois desistiu. O senhor foi chamado de fujão. Nessa perspectiva agora, as pesquisas lhe dão confiança do senhor ser o novo governador da Bahia? Vamos lá, pontuando essa pergunta importante. Primeiro que em 2018, eu não fui pré-candidato a governador. As pessoas lembravam o meu nome como um nome de candidato natural naquele momento. Eu nunca escondi, seja do meu grupo, seja publicamente, para Salvador e para a Bahia, que não era uma decisão fácil ou simples renunciar à prefeitura. Eu tinha assumido um compromisso de fazer um trabalho de 8 anos. Me mantive no governo municipal, na prefeitura, e hoje eu quero dizer que foi a decisão mais acertada que eu tomei em minha vida, até então. Temos outras pela frente, mas essa foi a mais acertada que eu tomei em minha vida até então. E eu não tenho nenhum tipo de dificuldade de lidar, como não tive na época, com críticas, com insatisfações, enfim, zero. A vida pública é isso mesmo. E tem horas que você precisa respirar fundo, contar até 10, 100, 1000, e esperar o tempo passar. E esperar que o tempo demonstre o acerto ou o erro das suas decisões. Nesse caso, o tempo só fez confirmar o acerto da decisão que eu tomei. A circunstância hoje é completamente diferente. Naquela época, para eu ser candidato a governador, eu precisava renunciar à prefeitura. Eu precisava abrir mão de cumprir um mandato para o qual eu havia sido eleito. Fui eleito para cumprir 4 anos. Se renunciasse, dos 4, cumpriria apenas 1 ano e 2 ou 3 meses. Então, não era possível, naquele momento, outra decisão a não ser a que tomei. Hoje, eu lhe digo com muita segurança, acima de tudo, a vontade de Deus. A gente não sabe o que é que Ele nos reserva. Eu sou homem de muita fé, entrego minha vida, meu destino, meus caminhos nas mãos dEle, antes de tudo. Mas, abaixo da vontade de Deus, as pessoas têm visto toda a nossa mobilização. Nós vamos, ainda nesse ano, oficializar a pré-candidatura ao governo do Estado. Eu primeiro me dediquei a iniciar esse movimento pela Bahia, agora a consolidar a criação do novo partido, e até o fim do ano nós vamos formalizar, oficializar a pré-candidatura ao governo do Estado. Eu não tenho outro projeto, outro caminho, nem outra alternativa. Então, eu não serei candidato a deputado, eu não serei candidato a senador, eu não serei candidato a presidente. No meu horizonte, no meu foco, só há um caminho e uma possibilidade: ser candidato ao governo do Estado da Bahia. Como eu disse, acima de tudo, a vontade de Deus. Se Ele não quiser, vai ser a vontade dEle. Mas eu não tenho outra alternativa. Eu só tenho um caminho: ser candidato a governador, ou sair da política. Não pretendo sair da política. Comecei na política com 19 anos, já tenho
23 anos de caminhada política, não me enxergo fazendo outra coisa. Então, é isso, a resposta é essa. Primeiro a vontade de Deus, abaixo da vontade dele, só temos um projeto que é disputar o governo do Estado. Gente, muito obrigado aí, vamos aí na caminhada, valeu, obrigado.